Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje é sábado, glória a Deus, eu estou muito feliz de estar mais um dia aqui com vocês. Vamos lá, vamos começar? Nós vamos ler Hebreus, capítulo 2. Bom dia para todo mundo, bom dia para quem já entrou, bom dia para quem vai entrar. Bom dia. Vamos lá, vamos começar? Hebreus capítulo 2. O perigo da negligência. Ah, que bom, tem que acordar cedo, todo mundo, todo dia, vambora. É uma rotina e uma prática mesmo, colocar para acordar e vambora. E a gente se esforçar todos os dias para estar aqui cedinho. Porque se eu boto esse devocional para um pouquinho mais tarde, eu acho muito mais difícil das pessoas assistirem. E eu tenho uma prática mesmo de adorar a Deus na primeira hora do dia, antes de amanhecer o dia. Eu acho muito importante a gente fazer isso, porque se a gente não sacrificar um pouquinho do nosso dia para o Senhor, é importante a gente lembrar a Deus todos os dias o porquê a gente acorda. E é para adorar o nome dele. E se a gente deixa para acordar um pouco mais perto da hora de resolver nossas demandas, a gente não vai orar, a gente não vai ler Bíblia e a gente não vai fazer o nosso devocional, não tem jeito. Quanto mais perto a gente acorda de fazer as nossas demandas, menos probabilidade que a gente tem de se conectar com o pão da presença, com a palavra. E esse é o horário mais tranquilo para todo mundo. Vamos lá? Hebreus capítulo 2. O perigo da negligência. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e obediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que ouviram. Deus também deu seu testemunho por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres, dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Jesus é feito semelhante aos seus irmãos. Não foi os anjos que ele sujeitou o mundo não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas se alguém em certo lugar testemunhou dizendo: quem é o homem para que te importes, e o filho do homem para que te preocupes? Tu fizestes um pouco menor que os anjos, e coroaste de glória e honra, e tudo está sujeito debaixo dos teus pés. Ao sujeitar todas as coisas, nada deixou que estivéssemos sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aqueles que por um pouco foi feito menor do que anjos. Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos experimentasse a morte, ao levar muitos filhos à glória. Convinha que Deus, por causa de quem é e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante sofrimento o autor da salvação deles. Ora, tanto os que santifica quanto os que são santificados provêm de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Ele diz: proclamei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou com os filhos de Deus que ele me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aqueles que têm o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiverem escravizados por meio da morte. Pois claro que não é anjo que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão,
Era necessário que se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos para se tornar o sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus. Fazeis apropriação dos pecados do povo, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, é capaz de socorrer aqueles que também são tentados. Estão sendo tentados. Eu vou ler o inicinho, porque eu preciso que vocês entendam exatamente o que Hebreus capítulo 2 quer falar. E ele fala sobre os anjos caídos. Ele começa explicando como aconteceu e o que aconteceu quando Satanás convenceu uma parte dos anjos a ir com ele para o inferno. Sabe? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque o mundo espiritual é extremamente complexo. Assim como existem anjos de Deus, existem anjos do demônio. Por que isso pode? Porque quando Satanás caiu, ele caiu e levou até essa parte dos anjos junto com ele. E ele conseguiu convencer uma boa parte dos anjos de Deus para poder adorá-lo, né? E ali, quando Deus expulsa Satanás, expulsa todos aqueles anjos. Quando Satanás cai na terra desfigurado, esses anjos caem também. Então existem, né, milícias de anjos no céu. E essas mesmas milícias existem em anjos caídos. Porém, eles não são anjos, né, seres de luz, seres reluzentes, porque eles perderam as suas características. Eles estão desfigurados, assim como Satanás também está. Por isso que eu preciso ler aqui para vocês o inicinho, para a gente poder conversar sobre eles. Olha, presta atenção. Perigo da negligência. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda a sua transgressão e obediência recebeu a devida punição, como escaparemos da negligência de tão grande salvação? Então aqui ele está dizendo o seguinte, porque Satanás, né, o anjo de luz, Lúcifer, pregou não, convenceu através da mensagem dele, a terça parte dos anjos a estarem com ele, e aqueles anjos foram punidos. Não achem vocês que só Satanás foi punido, os anjos também. Não ache só você que só Satanás tem pressa de arrancar a sua alma e levar para o cárcere. Todos os anjos que estão com ele também têm. Eles querem que você experimente, e eu também, da mesma maldade que eles experimentaram. Eles querem que nós, filhos dos homens, o prazer deles é provar para Deus que nós somos transgressores. Esse é o ponto. Por isso que é tão fácil, por isso que o pecado é tão gostoso, por isso que a mentira é tão boa, por isso que se deliciar segundo as concupiscências da nossa carne é algo tão prazeroso. Por isso que cuidar, né? Cuidar das coisas deste mundo é muito melhor do que estar 5h45 da manhã em um devocional. O que é mais gostoso agora? Você está ali ainda no cantinho da sua cama. A maioria dos estados do Brasil está um frio de rachar o coco, né? E aí eu te pergunto, o que é mais fácil agora? É você estar descansando ou você está aí sentado no seu sofá, ou na sua cama, ou numa cadeira da cozinha com o seu chá? O que é mais fácil? Mais fácil é estar dormindo. Mais fácil é não ligar, mais fácil é não ouvir. Porque se eu não ouvir, tá tudo certo, não é assim que as pessoas falam? Mas o que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? O que Deus espera de nós? O que me faz estar aqui há quase um ano? O que faz você? Tem gente que está aqui comigo desde janeiro, desde fevereiro. Tem pessoas que estão comigo há quase um ano. Tem pessoas que não assistem agora, mas assistem mais tarde. A gente precisa saber aonde a gente quer ir. E eu vou ler a última parte do texto, que ela fala sobre a derrota do diabo. Só um instante. E ele vai falar da gente, e ele vai falar da nossa salvação, e ele vai falar do diabo e o que vai acontecer com o diabo. Portanto, visto que os filhos, somos nós, são pessoas de carne e sangue,
ele também participou dessa condição humana. Ele está falando do próprio Deus na figura de Cristo encarnado. Então, visto que nós, filhos de Deus, somos de carne e sangue, Deus participou da humanidade, né, entregando a Jesus e sendo o próprio Cristo. Ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte. Isso é o diabo. Ele deixa claro aqui no texto. E libertasse aqueles que durante toda a vida estivessem escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é anjo que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. É claro que Cristo não veio para ajudar os anjos caídos, os descendentes de Abraão. A palavra de Deus diz que quando Jesus desceu à mansão dos mortos, ele pregou aos que estavam ali. Ele pregou às almas, ele pregou aos anjos caídos. Não diz que eles subiram, diz que ele pregou. Diz que ele foi contar todo o plano de redenção. E eles perceberam, porque o que acontece? Até Jesus, né, eles não sabiam o que ia acontecer com a humanidade. Então Jesus, além de pregar para os homens, ele desceu à mansão dos mortos, ele foi até o inferno e ele pregou também para as almas que estavam ali, para que elas entendessem o que elas estavam perdendo. Tem gente que diz, aquelas almas subiram. Não. Só diz que ele pregou, só diz que ele contou para todo mundo o que a transgressão deles fez eles perderem. Então hoje no inferno todo mundo já sabe quem é Jesus. Hoje no inferno todo mundo já sabe o que perdeu. Quando alguém chega lá, já sabe por que está lá e o que perdeu. E o que Cristo falou exatamente, a última palavra de luz, a última palavra de bênção, de Deus que eles poderiam ouvir foi quando Cristo desceu à mansão dos mortos há 2021 anos atrás para contar para eles o que eles perderam. Foi muito forte que Jesus fez. Ele não só venceu a morte aqui na terra, mas ele venceu a morte no inferno. Ele anda até a mansão dos mortos, ele é açoitado por anjos de Satanás e ele retira a chave do domínio da mão do demônio, entrega na minha mão e na sua mão. E ali o domínio da nossa vida passa a ser nosso. Nós temos total livre-arbítrio de decidir o que a gente quer. A nossa salvação ou não. A escolha é sempre nossa. A escolha é nossa quando a gente acorda, a escolha é nossa quando a gente abre a porta do nosso quarto, a escolha é nossa quando a gente dirige o nosso carro em rumo ao primeiro lugar que a gente precisa frequentar naquele dia. A escolha é nossa quando a gente passa um desafio no trânsito, quando a gente é tentado no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, na pós, no mestrado e no doutorado. A escolha é sempre nossa. Quando a gente escuta as coisas deste mundo. Então a escolha sempre vai ser sua. O que você vai escolher? E a gente precisa de ter essa ideia clara. Se nem os anjos foram poupados do que eles fizeram, você realmente está achando que eu e você vamos ser? O problema é que a gente acha que Deus tem que agir da nossa maneira. Você sabe por que Cristo foi crucificado? Sabe por que Judas entregou Jesus? Porque Judas ele tinha a certeza absoluta que Jesus tinha que ser um sanguinário. Ele achava que Jesus tinha que agir à moda do povo de Israel. Porque o Deus de Israel sempre foi o Deus da guerra. Então, eles achavam que Jesus tinha que vir assim, porque ali eles estavam sendo oprimidos por Roma. Então, eles achavam que Jesus tinha que vir quebrando tudo. Só que Jesus não veio para trazer isso. Jesus veio para trazer uma revolução de dentro para fora. Ele veio falar conosco do nosso interior. Deus foi protegendo Israel e eles achavam, né, que só Israel, eles não acham que só eles são merecedores do reino de Deus, sendo que eles são uma raça de povo desobediente.
Eles não quiseram saber do maior sacrifício feito pela humanidade. Hoje você pode falar que você é o que quiser para os judeus, menos cristão. Porque ser cristão para os judeus representa a derrota deles. O cristianismo veio tirar o grande poderio para eles do judaísmo. Então muitas pessoas se converteram, mas muitas mesmo se converteram ao cristianismo porque entenderam quem era Cristo. Entenderam o que Cristo veio fazer aqui na Terra. Eu amo aquele texto de Atos em que Nicodemos, que era um sumo sacerdote muito chique, muito inteligente, ele vira e fala assim, olha, eles estavam batendo muito nos judeus, nos cristãos, nos apóstolos, né? Mas batendo demais, eles estavam sendo surrados, presos, enfim. E ele vira e fala assim, olha gente, vamos parar com isso agora. Porque o negócio é o seguinte, quantas seitas já tivemos? Muitas. E olha, se isso for seita mesmo, se esse Jesus de Nazareno, se esse Nazareno for seita, ela vai se acabar. E se ela não for seita, se esse Jesus é realmente o Deus encarnado, isso não vai ter fim. Não adianta o que eu e você acredite. Se Jesus for o Filho de Deus encarnado, essa seita não vai ter fim. Ela vai crescer, ela vai crescer, ela vai crescer e ela vai se consumar junto com os tempos. E olha o que aconteceu hoje. Eu amo essa frase dele porque ele é extremamente sábio. Era inclusive ele quem criou Saulo de Tarso, que virou Paulo de Tarso, que era perseguidor da igreja, que passou a ser perseguido. E Paulo foi o homem que mais pregou aos gentios. Quem é gentil, Poliana? Eu e você. Foi o homem que instituiu a igreja de fato, foi o homem que solidificou todos esses entendimentos que a gente tem hoje. Paulo, ele escreveu 13 cartas, 13 livros do Novo Testamento foram todos escritos por Paulo em suas viagens missionárias ou na prisão. Então, a gente precisa entender qual é a importância de Cristo nessa história. A importância do sacrifício da cruz, a importância do que ele fez ali, a importância de quem ele é hoje, de como ele reina, de como ele vive e o que vai acontecer com a gente. Porque não adianta nada virar aqui e falar assim te diz o Senhor, isso e isso. O que vai adiantar? A mensagem mais forte, mais poderosa, mais importante, a mensagem que pode transformar a sua história da noite para o dia, de uma hora para outra, a mensagem mais incrível que eu posso trazer é: foca na salvação. O Espírito de Deus, ele foi derramado sobre a igreja. Assim que Jesus morre, lá em Mateus 27, o véu é rasgado de alto a baixo. Mas o que era esse véu? Era o véu que fazia separação entre Deus e os homens. E quando esse véu é rasgado, eu e você podemos ter livre acesso à sala do trono de Deus. Mas esse véu foi rasgado para a igreja. Esse véu foi rasgado para caso você seja a igreja. O véu não foi rasgado para o mundo. Vocês entendem? As pessoas falam, agora eu tenho livre acesso. Tem livre acesso quem é igreja. Existe um pré-requisito. O véu não foi rasgado para que você tivesse livre acesso de qualquer forma, de qualquer jeito. O Santo dos Santos continua sendo um santuário. O lugar de adoração continua sendo um lugar de adoração. E no lugar de adoração não admite mentiras. Não admite inverdades, como dizem por aí. O lugar que é o Santo dos Santos, ele parou de ser um lugar físico e passou a voltar a ser um lugar espiritual. Na verdade, o desejo do coração de Davi era que se tivesse um lugar de adoração, mas o desejo do coração de Deus era que esse lugar de adoração fosse o nosso coração. Então Deus amava tanto a Davi que deu a Davi um lugar de adoração, até que o sacrifício vivo, que era Jesus, viesse. O sacrifício vivo veio e a partir daquele momento, o lugar de adoração, ele foi transportado de um lugar físico
E ele passou a ser um lugar espiritual. Falei, mas que lugar é esse? Seu coração. Meu Deus, não é complexo. Parece que é, mas não é. Então o Espírito Santo, a partir do momento em que você é igreja, ele habita em você. Porque ele está prometido para ser derramado a toda criatura. Não é a uma ou outra, é a toda criatura que receber Jesus como seu único suficiente Salvador. Se você é igreja, se você faz parte de uma igreja, se você reconhece o sacrifício, porque o véu é rasgado na hora que Jesus morre. Assim que ele morre, o véu se rasga. Isso precisa ser levado em consideração na sua parte de adoração. Jesus, ali está mostrando que Jesus, ele foi entregue a todos e para o mundo. Jesus foi entregue para o mundo ver o que o próprio Deus era capaz de fazer. Era o amor encarnado se entregando por quem não merecia amor. E isso foi o que Jesus veio fazer. Agora, a obra do Espírito Santo foi para quando você chega no santuário para adoração e vê que o véu está rasgado. Então, a obra do Espírito Santo não é para o mundo, é para os que são de Cristo. A obra do Espírito Santo é para depois que as pessoas saem do mundo. Eu preciso que as pessoas entendam isso. A obra do Espírito Santo, ela está totalmente acompanhada de santificação. É quando você entrava no Santos dos Santos, que é o lugar que era protegido por esse véu, por essa cortina, né, por esse espaço. Se alguém entrasse no Santo dos Santos sem adoração, sem santificação, essa pessoa, ela morria fulminada. Simples assim. Morria, acabou, enterra. Para o sacerdote entrar no Santo dos Santos, ele ficava 1 ano se purificando. Gente, 1 ano para entrar um dia, para chegar ali e Deus falar uma única palavra. Você aceitaria esse desafio? Passar 1 ano de santificação e quando você chegar no Santo dos Santos, caso Deus quisesse, falar uma única palavra. Gente, é muito engraçado, porque as pessoas acham que Deus é farofa. Meu Deus. Acha que Deus pode ser adorado de qualquer jeito. Não pode. Acha que Deus pode ser adorado em qualquer circunstância. Como você quiser. Afinal, né? Deus é amor. Meu Deus. De fato, Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Nós começamos esse devocional de hoje falando o que aconteceu com os anjos caídos. Eles foram desfigurados, eles foram lançados do céu e eles estão no inferno por conta da negligência deles. E aqui o texto diz, vocês acham que vocês vão ser poupados se anjos que eram seres celestiais, aconteceu isso com eles, imagina com vocês. Aí a gente quer entrar no Santos dos Santos de qualquer jeito. A gente quer se achegar à presença conforme, não, Deus que me deve. Já tô aqui na terra, não, Deus tem que fazer, tô nem aí. Gente, onde a gente tá? Eu posso fazer o que eu quiser e Deus vai falar comigo, porque afinal de contas eu tô no tempo da graça, afinal de contas o Espírito Santo, ele é obrigado? Não é. O Espírito Santo só é derramado por causa da santificação. Uau! Vocês entenderam? Sem santidade é impossível ver a Deus, porque o Santo dos Santos, que agora é o seu coração e é o meu coração, é um ambiente espiritual, o Santo dos Santos, só é adentrado com santificação. Vocês conseguem compreender? O tempo da graça não é o tempo da graça para qualquer pessoa, não. O tempo da graça é o tempo da graça para quem está em santificação. Se você estiver matando a sua carne, né, ali se esforçando
ali tentando vencer as tentações, tentando ser uma pessoa melhor. Deus vai ver isso. Você não precisa ser o certinho. Você precisa pelo menos tentar estar diante de Deus. Deus, ele colhe todas as suas tentativas. Ai, meu Deus, eu pequei aqui, então Deus vai me fulminar. Não vai, por causa da graça. Mas você tem tentado, pelo menos tentado. Sabe quando a criança vai fazer o dever? Ah, não dou conta. Tenta, menino. Não dou conta. Como você não dá conta? Você nem tentou. Mamãe, eu não dou conta. Eu não sei fazer. Ah, vamos fazer. Se você tentar e você não conseguir, eu te ajudo. Agora, se você nem tentar, como é que eu vou te ajudar? Não é assim que as mães falam? Tá bom, só um pouquinho, tenta pra você ver. Aí ele tenta. E ali ele consegue. Mas pode ser que chegue algum momento que ele não consiga. Aí, porque ele tentou, a mamãe vai lá e ajuda ele. A tarefinha fica muito bem feita. Pronto, meu filho, viu? Você tá de parabéns. Não é assim que a mamãe fala? Você quase conseguiu fazer tudo sozinho, viu que você consegue? É exatamente assim que o Espírito Santo age. O Espírito Santo, ele não age diante do sua lama de pecados. Você escolhe. A palavra de Deus diz que se você não for nem frio, nem quente, se você for morno, você já é frio. Simples. Ou você é cheio do Espírito Santo, ou você é das trevas. Nossa. Simples assim. Pesado. Forte. Eu acho forte. Se você for um pouco de Deus, sabe por que muitas coisas desnecessárias têm acontecido na minha vida e na sua vida? Porque a gente é só um pouco de Deus. A gente não é de fato de Deus. A gente é um pouco de Deus. A gente acorda às 5h45 da manhã, mas depois das 6h30, minha irmã, não fala comigo não, não mexe comigo não. Quem é você quando o inimigo te tenta? Quem é você quando você é afrontado? Quem é você quando as pessoas falam mentiras ao seu respeito? Quem é você quando o diabo usa alguém, porque ele usa pessoas? Da mesma forma que Deus usa pessoas, o diabo também usa. Quando o diabo se apossa do corpo de uma pessoa e começa a dizer mentiras ao seu respeito, quem é você? Você consegue identificar? Nossa, aquela pessoa, coitada, ela é muito usada pelo diabo, então eu não tenho como fazer nada. Deixa ela é usada. Ou você cai ali, bem ali, pronto, que eu já caí, tá tudo certo. Quem é você? Eu preciso saber quem é você. E eu preciso saber quem sou eu. Mas não é eu, Poliana. É o Espírito que geme dentro de mim. E o Espírito que geme dentro de você. Porque a gente não pode desprezar a obra do Espírito Santo. Quando Deus fez o mundo, o Espírito Santo estava ali. Quando Deus derramava o Espírito dele sobre um profeta, o Espírito dele estava ali. Quando Jesus encarnou na figura de Cristo, que é o Deus Filho, o Espírito Santo estava ali. Quando Jesus morre, o véu é rasgado, o Espírito Santo fala, agora eu quero ter contigo. Nossa, a gente fica arrepiada. Eu quero ter contigo. Você quer ter com o Espírito Santo? Me responde no chat. Escreve para mim. Sim? Escreve, deixa claro o que você quer nessa manhã. Você quer ter com o Espírito Santo de Deus? Se você quer ter com o Espírito Santo de Deus, você precisa levar algumas coisas em consideração. Se você quer ter com o Espírito Santo de Deus, escreve para mim. Sim. Você precisa entender que você precisa de santificação. Se você está olhando para mim e falando, eu quero, Poliana, eu quero, sim, eu quero ter com o Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que você precisa é focar na sua santificação.
com o olho na sua salvação. Se Deus não poupou os anjos, o texto de Hebreus 2 começa: eu não poupei anjos. Vocês acham que eu vou poupar vocês? Se eu e você queremos, então a gente precisa se reposicionar diante da nossa santidade. A gente precisa se reposicionar. Observe, diga ao Espírito Santo, eu quero. Fala aí agora, Espírito Santo, eu quero. Se você quer, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que habita em você, ele vai começar a te conduzir para o caminho que ele quer. E ele vai sim te trazer revelação, porque o Espírito de Deus, ele é um espírito de revelação acerca do caminho, da verdade, do juízo e da justiça. Olha, o mundo tá muito coisado. Vocês concordam comigo? Meu Deus, o mundo tá muito coisado. A gente olha pra direita, tá coisado. A gente olha pra esquerda, tá coisado. Mas olha, sempre teve coisado. E sempre teve aqueles que são de Deus. E aqueles que são de Deus fazem pessoas de Deus. E a hora de ser alguém de Deus neste século é você. A hora de se levantar alguém de Deus nesse século é agora. E sou eu. É a gente. Sempre teve coisado. Não teve. Gente, vocês têm noção como começou o cristianismo? O povo era morto. Eles falavam assim, nega Jesus! Nega Jesus! Tava ali o corpo queimando. Eles eram jogados na fogueira. Nega, você só precisa negar. Nega. Não. Nega. Não. Queimado em praça pública. Tinha fila dos queimados em praça pública. Hoje vai ter churrasco de gente. Todos aqueles que não negarem Jesus vão ser queimados em praça pública. Então ali a gente acha que hoje está mais coisado do que antes que estava coisado, entende? Hoje está mamão com açúcar, ó. É só ideologia de gênero, ó. É só o quê? É só linguagem neutra, ó. Mamão com açúcar. Tem ninguém te queimando em praça pública, amada? Amado. Não tem ninguém. Você não tá indo ali. Nega Jesus. Pá. Tem gente que tá assim, né? A gente fala assim de uma forma simples, mas no Oriente, quantas pessoas estão presas? Estima-se que 3 milhões de pessoas estão em campos de concentração da China porque não negaram Jesus. Taiwan, 1 milhão de pessoas presas hoje, enquanto eu e você conversamos aqui e achamos que Deus não está resolvendo nossos BO. Existe 1 milhão de pessoas presas porque não negaram a Jesus. A gente acha que a perseguição da igreja é algo assim lá do passado, né? Meu Deus, quantas pessoas comem uma vez a cada 3 dias só para eles ficarem no extremo e negar Jesus. E eles não negam. Lá na China, os cristãos chineses, eles têm uma página da Bíblia por ano para ler. E ali, eles não têm essa palavra completa, eles têm uma página. Meu Deus. E eles ficam ali o ano inteiro com aquela página. Eu acho que falta a gente ter só uma página. A página em que Jesus morre e ressuscita. Se eu e você tivermos apenas com a página da Bíblia em que Jesus morreu e depois Jesus ressuscitou, a nossa história é transformada. Então, o que eu queria falar para vocês hoje é que sem santidade é impossível agradar a Deus. Cuidado com as suas pequenas demandas. Cuidado por o diabo não estar te distraindo e você tá achando que é demais, assim. A história da salvação é muito além
do que o desejo do nosso coração. As coisas do Senhor precisam de ser levadas com mais respeito, com mais reverência e mais temor. Eu e você precisamos de ser homens e mulheres de fato que vão levantar o Evangelho. Afinal de contas, hoje, tá mamão com açúcar. Aqui, gente, internet, sabe? Eu posso andar na rua sendo cristã. Eu posso dizer, com licença, eu não quero isso porque eu sou cristã. Por enquanto. Mas vai chegar o tempo em que os nossos filhos, ou os filhos dos nossos filhos, ou os filhos dos nossos filhos, eles vão precisar que eu e você nos levantemos hoje para que eles não desistam da fé. E é para isso que Cristo te colocou na terra. Foi para isso que você foi gerado e formado. É para trazer santificação dentro da sua casa. Eu me lembro, eu quero finalizar com isso, do filme que eu mais amo, chamado Livro de Eli. É um livro pós-apocalipse, né? E ele tem que pegar um livro e levar até o oeste para ser reproduzido. E no final do filme, eu vou contar porque esse filme é antigo, não é possível vocês não assistiram. Ele é a Bíblia. E é tão forte, tem todas as refeições. Ele tá ali matando todo mundo, ele mata um monte de gente. E porque as pessoas querem roubar a Bíblia dele para destruir a Bíblia, ou para usar a Bíblia contra o povo, né? E como é pós-apocalipse, a palavra não estava sendo espalhada ainda. Quer dizer, já tinha, a palavra foi queimada, todas as Bíblias. E o que eu acho mais lindo é que se assistiu, né? Ele é muito lindo. Ele faz uma amiguinha no filme, uma amiga, e ela não sabia nada sobre Deus. Eu sei que ele chega, toda a refeição que ele faz, ele segura a mão dela assim, e eles começam a orar. E ela acha aquilo tão extraordinário. Ela até se apaixona por ele, mas ele nem dá bola para ela, porque ele queria levar o livro para o oeste. E ele acaba levando. Mas o que mais me chama a atenção é que toda aquela carnificina, gente morrendo, órgão pulando, ele vai comer. E todas as vezes que ele vai comer, ele se lava. Ele está limpo. Aquilo é muito, sabe? É muito importante. Ele está limpo. Ele sempre senta numa mesa. Ele sempre levanta as mãos e ele agradece a Deus pela comida. Sempre. Em vários momentos do filme ele come. E em vários momentos ele lava a mão. Senta com calma. E partilha o pão da presença. Aquilo ali deixou aquela menina transtornada, porque ela nunca tinha visto aquilo na vida. Sabe o que é isso? A presença. Todas as vezes que você chamar a presença para dentro da sua casa, todas as vezes em que você chamar a presença de Cristo para dentro de você, as coisas mudam. Onde Jesus passa, o ambiente é transformado. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro porque eu sei que o Senhor sempre nos ouve. Obrigada, Senhor, por esse dia. Que coisa linda é estar aqui com o Senhor. Que coisa linda é saber que estamos aqui conectados com a Tua presença antes que o dia inicie. Agora já está começando a iniciar. Daqui a pouquinho as coisas vão estar muito corridas. Mas eu quero te pedir uma coisa. Nos alcance. Nós aprendemos hoje que o lugar da oração, o lugar da santificação, é um lugar espiritual, de dentro para fora. Nos leva, Espírito Santo, nos conduz ao lugar do Santo dos Santos. A nossa oração hoje é para que o Santo dos Santos seja o nosso lugar de adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Ai, que delícia estar com vocês aqui. Obrigada. Obrigada aos que ficaram agora. Obrigada aos que vão assistir mais tarde. Eu sou muito feliz em estar aqui com vocês todos os dias, sendo firme e fiel. Amanhã, 5h45 da manhã. Meu Deus, domingo? Sim, domingo. Aí é que é prova de fé, né? 5h45 da manhã, no domingo, nós estaremos aqui partilhando o pão da presença e eu estarei cheia de expectativas de compartilhar mais um pouquinho sobre Deus. E eu espero vocês aqui amanhã, tá bom? Um beijo, fica com Deus
e até amanhã.